Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu venho com mais uma aula, né? Uma aula do Gilles Deleuze, desse livro aqui, que eu já venho trabalhando os capítulos, certo? Curso sobre Spinoza, de Gilles Deleuze, né? Já venho trabalhando os capítulos desse livro, trazendo essas aulas que o Deleuze deu. E hoje eu venho trazendo a aula Relação, Potência, Modo do Indivíduo. Então, essa aula, né, Deleuze, ele vai trazer, né, mais uma maneira de perceber, certo? Uma forma de percepção. E ele começa tratando, né, em Spinoza, a forma como o Spinoza, ele pensa o indivíduo, certo? Deleuze vai dizer que, para Spinoza, o indivíduo é relação, potência e modo, ok? Então, assim, o indivíduo, enquanto relação, né, ele se dá nas composições, né, no plano das composições. Então, sendo o indivíduo relações, né, ele é um indivíduo que está inseparável do movimento das composições. E isso já vimos, né, em aulas passadas, já trabalhamos essa questão em aulas passadas, né? Na primeira aula que eu dei, isso já tratamos, ok? E o segundo ponto é que o indivíduo é potência. Também já tratamos disso, né? O indivíduo é um grau de potência. Vai dizer, né? O indivíduo não é a substância, porque a substância é Deus, né? Mas os indivíduos, eles são um grau que remete uma qualidade, certo? Onde a substância gradua, ok? É um grau, é uma qualidade da substância, que é Deus, certo? Mas não é a substância, ok? Isso também já tratamos. Um grau, é um modo intrínseco. Mas o que significa dizer que o indivíduo é potência? E é aqui que o Deleuze ele quer trazer essa questão da aula, o ponto principal da aula, né? O que quer dizer? Ele quer dizer que quando ele fala potência, certo? É aquilo que se estende até o limite. É uma ideia, né? Um conceito espinosista que ele vai trazer, que Spinoza traz, é a ideia de conatos, né? Que significa perseverar, né? No seu ser, certo? A coisa se esforça e tem uma tendência aí até o limite, né? Tende até o limite, se estende até o limite, né? Aquilo que você pode, que você persevera em seu ser, certo? Mas ele vai dizer que esse limite é sempre uma tensão, existe uma tensão. Nesse sentido, é infinito, né? É o infinito. Então, para tratar dessa questão do limite, certo? O Foucault ele vai trazer aqui o Deleuze vai trazer aqui umas percepções, né, para que a gente possa entender as percepções construídas, né, pela filosofia em relação a isso. Ele vai trazer a concepção de limite grega, né, conhecida pelos gregos. E eu vou aqui trazer, certo? Depois irá ficar compreensível quando no final da aula ficará mais compreensível entender, né? Que os gregos vão chamar de peros, né? Peras. Ele vai trazer aqui a ideia, né? Um pensamento geométrico dos gregos, né? Ele vai dizer o seguinte: um volume, certo? Tem por limite as superfícies. Um cubo está limitado por 6 quadrados, ok? Certo? É um contorno da forma que pode ser puramente pensado, ok? É um pensamento platônico, é uma ideia platônica, trazida por Platão, né? Então, a essência é a forma, né? É o contorno. A ideia de essência já trazemos também em aulas passadas,
né? Principalmente a essência para o pensamento platônico, certo? Posso falar em ciclo, né? Há um puro contorno do ciclo. E aí nomearia de ciclo, de cubo, né? Essa essência do ciclo, essa ideia do cubo, né? E esse volume ele é contido por um contorno, certo? O indivíduo será a forma relacionada ao seu contorno. É um mundo tátil óptico, né? Ele vai dizer é um conceito, né? Uma fórmula ótica que está relacionada pelo olho, certo? Um contorno tátil, certo? Tem sempre uma referência tátil. Veja que é uma forma de pensar, né? Mas iremos entender mais lá frente, certo? Vai ficar mais fácil de compreender, certo? É um mundo ótico, né, que remete ao termo eidos, que é visibilidade. É visível ao espírito, certo? Mas essa visão do espírito está relacionada a um contorno tátil, ok? O eidos é percebido pela alma. O eidos é uma ideia pura, né? Percebido pela alma pura. Somente a alma pura pode perceber essa ideia pura, certo? Nada nesse conceito é corporal, ok? E é uma percepção puramente intelectual. Essa alma percebe através de um olho. Esse olho seria um olho espiritual, o terceiro olho, né? Que vai perceber a essência das coisas, né? Nesse mundo tátil, de contorno tátil, ok? E aí, Deleuze ele vai trazer agora para pensar essa questão do limite, né, e trazer essa relação em relação à concepção platônica o pensamento dos estoicos, certo? Ele vai dizer que os estoicos eles não estão mais no mundo grego, né? Já mudou o mundo grego, né? Estão em outra era, né? Outro tempo que é uma era helenística, né? Os estoicos, diz Platão, eles dizem que o pensamento de Platão ele é insustentável, certo? Essa ideia que o Platão traz. Por quê? Porque eles vão dizer, os estoicos, que o contorno, certo? É alguma coisa, é um local que cessa o ser, certo? E ele vai dizer que o contorno é algo que cessa o ser, que cessa o ser. E que a natureza, ela nunca age por moldagens. Ele vai dizer assim, ele vai dar um exemplo, né, o Deleuze. Você tem uma criança e a criança nasce muito parecida com você, mas você não deu um molde à natureza para que a criança nasça parecida com você, certo? Então a natureza não age por moldagem. Quando se define uma figura pelo seu contorno, como é o caso do pensamento platônico, certo? Tudo se passa no interior, tudo que tem no interior não tem mais importância, é esvaziado, né? O que acontece? Você detém a ação da coisa. No contorno, exatamente no contorno, você detém a ação das coisas, certo? E aí os estoicos lançam: as coisas são corpos, não são ideias, né? E eles vão se opor ao pensamento platônico, ok? Isso quer dizer que as coisas são o quê? Ação. E aí o Deleuze vai trazer um exemplo para explicar exatamente isso, né? Ele vai dizer que o limite da ação, certo? Ele vai dizer que o limite de alguma coisa é o limite exatamente o limite da sua ação. E ele vai trazer o exemplo da floresta para explicar isso, né? Ele vai dizer, bom, você está andando numa floresta e essa floresta é densa, né? E digamos que você está com medo, né? Pois a floresta pode ter animais selvagens, ela é muito escura, certo? Então, quando você vê um clarão acontecendo, certo? Você vai ficando aliviado e logo você encontra a orla.
ok? E você diz, ufa, finalmente encontrei a orla, Deleuze vai dizer, certo? A orla da floresta é o limite da ação da floresta, ok? Mas isso não é um contorno, pois é difícil assinalar, certo, o momento preciso onde não é mais floresta, certo? Então, o limite é uma tensão, né, que é infinita, né? Como eu já falei no início da aula, é dinâmico, existe uma tensão, um limite, certo? Então, a coisa não tem outro limite, não tem um outro contorno, a não ser a sua potência de ação, ok? Então, a coisa, ela é ação, ela é potência, e não forma, certo? Então, a floresta não se define por uma forma, por um contorno. Ela se define por uma potência, a potência de crescer as árvores até o momento, certo, em que não pode mais, ok? Então, a única pergunta que eu faço à floresta é: qual a sua potência? Qual a sua potência, né? Eis o que os estoicos descobrem. Deus vai dizer: tudo é corpo, certo? Então, isso significa que um ciclo vermelho, certo? E um ciclo azul não se estendem no espaço da mesma maneira, ok? Como os gregos, os platônicos diriam, certo? Então, tudo é tensão, tudo tem uma tensão. Todas as coisas definem pelo seu tom, certo? O esforço define o corpo. Existe uma espécie, ele vai dizer, de contração embrionária. Se você não encontra esse tom, essa contração, certo? Embrionária, essa força embrionária de expansão, você não conhece a coisa. Então, Deleuze novamente vai dizer, como já falei em aulas passadas, Spinoza dirá: o que pode um corpo? Né? O que pode um corpo? Então, ele vai trazer aqui outro exemplo, né? Depois dos estoicos, ele vai falar de Plotino, né? No cristianismo, na escola neoplatônica. Ele vai dizer que a luz, ela não pode ser compreendida nem pelo corpo emissor, nem pelo corpo que recebe a luz, né? Você não pode saber onde começa a luz e onde termina a luz, certo? Não se pode dizer ela começa aqui e termina ali, certo? A luz não existe limites táteis para a luz, mas ela tem um limite, certo? Mas não é um limite que posso dizer começa aqui e termina ali, certo? A luz vai até onde vai a sua potência, certo? Então ele vai dizer que existe uma relação, né, entre a luz e as sombras. A luz explora as sombras, certo? E assim ela revelará o espaço. A luz é espacializante. E o que isso quer dizer, né? Que não existe um espaço anterior à luz. A luz, ela é a expansão da luz que cria o espaço, certo? O espaço é um produto da luz. O espaço vem em segundo, né? Não em primeiro, ok? A luz é espacializante, não é ela que está no espaço, é ela que constitui o espaço, né? E aí Deleuze ele vai trazer outro exemplo para tratar dessa questão, certo? É o exemplo que ele traz da arte bizantina, certo? Ele vai dizer que rompe totalmente com a arte grega. Por quê? Porque para a arte grega existe uma superfície, né? Eles inventam um cubo, escondem um volume, certo? E eles criam uma forma, um contorno, né? Para uma escultura, há um limite, há um contorno, certo? E esse contorno capta a luz. Isso aqui para os gregos. Ele vai dizer que para o mosaico bizantino, o que existe é luz-cor, né? Não é mais um contorno. Há uma expansão de luz-cor. Não há contorno. A figura irá até onde ela age pela luz e pela cor. Eles descobriram que a luz e a cor são espacializantes. Então a arte não deve ser uma arte do espaço, deve ser uma arte de espacialização do espaço. Bom, gente, eu finalizo aqui essa aula, certo, do Deleuze,
Logo estarei com as próximas aulas desse livro. Eu agradeço por quem assistiu essa aula. Muito obrigada.